Olá, Juliano Goulart aqui e bem-vindo a esse canal. Se é a primeira vez que você chega nesse canal, um pequeno aviso para você. Aqui eu não trato de assuntos de maneira superficial, eu vou a fundo em assuntos complexos. E então, se você está esperando um videozinho de 3 minutos, de 5 minutos, com frases motivadoras, definitivamente esse não é o canal para você. E tudo bem, sinto muito, procura outro canal que faça isso. Aqui a gente trata de empreendedorismo de verdade, a gente trata de empresa, de conceito, de sistema e de estratégia. E quando eu falo de um assunto, eu vou a fundo nesse assunto. E para ir a fundo nesse assunto, não dá para fazer isso rapidamente, a gente demora um tempo. Você precisa explicar uma série de conceitos que de repente são complexos e que vão exigir mesmo uma explicação mais longa. Para mim, o conteúdo que você vai encontrar aqui, você não encontra em nenhum outro lugar, na profundidade que eu elaboro. Eu vou realmente ao âmago da questão, eu dou exemplos concretos, eu falo de casos reais, experiências minhas dentro do mercado digital, não marketing digital. Muita gente fala em marketing digital. Sinto muito, marketing digital não é um negócio, marketing digital é um meio. Um negócio é um produto, é um sistema, é um serviço que você presta. Então aqui a gente fala de empreendedorismo de verdade, marketing digital mesmo, mas ligado a um sistema, ligado a um produto, ligado a uma empresa. Por isso que eu falo bastante de mercado digital, tá? Nessas elaborações que eu faço, nesses pequenos vídeos, né, pequenos, nem tão pequenos assim, eu falo bastante sobre casos de empresas e sobre questões que eu vejo acontecendo ao meu redor no dia a dia e que eu acredito que são bem importantes para o empreendedor e para uma pessoa que tem um negócio e que está criando um negócio ou que já tem um negócio e quer escalar esse negócio a um novo patamar. E hoje eu quero falar de um assunto que eu chamo de ser radicalmente aberto, né? E por que ser radicalmente aberto? O que eu quero dizer com isso? Né? Ser radicalmente transparente, ser 100% transparente em relação a determinadas coisas. E aqui eu estou focando, obviamente, em empresa. Né? Você pode levar isso para a tua vida pessoal. É mais difícil levar isso para a vida pessoal, para relacionamentos e por aí vai. Mas numa empresa isso é extremamente importante. E por que isso é um assunto tão importante? Por que isso é tão relevante? Porque se você não for radicalmente transparente, se você não for radicalmente aberto, com uma cabeça aberta em relação às coisas, você vai tomar decisões erradas. E você vai concluir você vai formar determinadas opiniões que são completamente equivocadas e que vão desencadear uma série de ações equivocadas dentro da tua estratégia, dentro da tua empresa. E ser radicalmente aberto é extremamente difícil. Na verdade, ser radicalmente aberto não é um processo natural. A gente não nasce assim. A gente não nasce sendo 100% transparente em relação às coisas por motivos de natureza humana, né? A gente tem, de repente, medo, a gente tem medo de dizer uma determinada coisa, de pensar uma determinada coisa e aquilo ser errado em vista do que outras pessoas acreditam. A gente tem a questão do orgulho também que entra dentro desse processo e aí, de repente, você não quer se expor numa determinada relação, numa determinada ação ou, enfim, opinião. Então, tem uma série de emoções ali que entram no meio do caminho. Ser radicalmente aberto é extremamente difícil e é um processo. E é um processo que não acontece do dia para a noite, mas que eu recomendo fortemente que você procure fazer, principalmente, né, de novo, falando de um cenário de empresa, falando de um cenário de negócios. E a maior vantagem de ser radicalmente aberto é o fato de que você contorna os seus pontos cegos. Todos nós temos pontos cegos, né? Todos nós temos determinadas coisas que a gente não consegue ver. Seja por qual for o motivo, né? A gente não é bom em tudo, a gente não consegue ver com perfeição, a gente não consegue ver com exatidão todos os aspectos que estão à volta do nosso negócio, que estão à volta da nossa vida. E ao ser radicalmente aberto, você consegue extrair e usar, tirar vantagem de opiniões alheias que não as suas, triangulando essas opiniões, para que você consiga formar uma opinião mais sofisticada e uma opinião que considere o 360 e não apenas a tua experiência, não apenas o teu ponto de vista. Isso é, sem dúvida nenhuma, a maior vantagem de você ser radicalmente aberto. E um exemplo que eu posso dar, e justamente um dos exemplos que me motivaram, inclusive, a fazer esse vídeo, é um caso recente que aconteceu essa semana, na verdade, semana passada e essa semana. Eu
tenho um determinado projeto e eu queria, só que ele envolve uma parte de desenvolvimento, uma parte técnica que eu não necessariamente domino. Eu domino consideravelmente bem a parte técnica de uma empresa digital, de sistemas e de banco de dados e por aí vai, de linguagem, de frameworks, né? Enfim, de frameworks é a palavra mais correta para usar nisso, mas eu não necessariamente sou um desenvolvedor, eu não necessariamente sou uma pessoa que sei programar um sistema do início ao fim, isso não é o meu caso. Portanto, quando se trata de um sistema específico, eu vou precisar de uma opinião, de uma segunda e de uma terceira opinião. E o que eu fiz nesse caso, quando eu entendi que, ok, eu tenho um ponto cego aqui, eu não consigo saber exatamente quais são os passos que eu tenho que tomar em direção a esse objetivo, para que eu consiga realizar esse objetivo da melhor maneira possível, e já que eu tenho esse ponto cego, eu preciso de uma opinião de uma pessoa crível, ou seja, uma pessoa na qual eu tenho confiança, uma pessoa que eu consigo acreditar e que tenha qualificações, que tenha as qualificações necessárias para responder a essas perguntas e para, de repente, suprir esses pontos cegos. E o que eu fiz foi ligar para um amigo meu, inclusive pode ser que ele esteja assistindo esse vídeo, o Wagner, e assistiu o vídeo anterior. Enfim, liguei para um amigo meu que eu sabia que conseguiria cobrir esse ponto cego, fiz as perguntas que eu precisava fazer, triangulei uma série de questões com ele para entender se o que eu tinha como passos e que eu tinha como metas e opiniões eram válidos e qual era a melhor maneira de proceder em relação àquele meu determinado objetivo. E isso é extremamente válido. No próprio momento onde eu fiz isso, questões começaram a sair, pontos em que eu não tinha visto começaram a surgir e a minha opinião se tornou muito mais sofisticada e eu pude ver com muito mais clareza o caminho que eu tinha que seguir. E a primeira coisa que você tem que considerar em qualquer caso de trabalhar com uma mente radicalmente aberta é que é muito difícil você saber se você tem uma cabeça fechada ou não. É extremamente difícil reconhecer isso. Isso é um problema que todo mundo tem, incluindo a mim, incluindo qualquer pessoa que inclusive trabalhe para ter uma cabeça aberta. A gente nunca sabe o quanto a nossa cabeça é aberta a determinados assuntos. Mas é importante trabalhar em direção a esse objetivo e existem alguns sinais que vão te dizer se uma pessoa é mais aberta ou menos aberta, né? Quando a pessoa tem uma cabeça menos aberta, existem alguns, e são 4 sinais, eu acredito que são 4 sinais mais fortes de que vão te dizer se uma pessoa tem a cabeça extremamente fechada. E o primeiro sinal é resistência à contestação de ideias. Uma pessoa que tem a cabeça fechada, ela tende pessoas que têm cabeça fechada resistem não suportam que suas ideias sejam contestadas, né? Não existe uma reflexão maior em cima do porquê essas ideias estão sendo contestadas ou se essas ideias realmente são tão boas quanto ela pensa. Você pode sentir isso no momento em que uma pessoa, por exemplo, apresenta uma determinada opinião, você de repente explora outros ângulos daquela opinião e de repente até argumentando que aquilo pode não ser bom em função disso, e essa pessoa começa a rebater esses nãos, ela começa a tentar contornar aquilo com outras explicações para meio que defender a sua ideia e provar que a sua ideia não está suscetível a críticas ou a contestações. O segundo sinal é que essas pessoas costumam normalmente fazer mais afirmações, elas tendem a fazer mais afirmações do que questionamentos. Para entender um assunto de uma maneira completa, de uma maneira mais sofisticada, é importante que você faça questões. É importante que você entenda todos os elementos que compõem aquele determinado cenário. Então é muito comum você ver de uma pessoa que tem um refinamento maior e que tem uma cabeça aberta questionar determinadas coisas, questionar no sentido de fazer questão, perguntar sobre como aquilo funciona, como aquilo tem sido feito até aquele momento, num cenário de uma empresa, né? Como aquele processo tem sido estabelecido, para uma vez que ela tenha entendido melhor o cenário, ela conseguir opinar a respeito daquilo e de repente formular uma hipótese mais sofisticada. Uma pessoa que tem a mente fechada e que não é radicalmente aberto, ela vai tender a fazer muitas afirmações e perguntar muito pouco ou quase nada daquele assunto que ela está propondo ou que ela está conversando. Ela tem diretamente uma ideia, uma opinião, sem um questionamento maior por trás. E isso está ligado ao terceiro aspecto, ao terceiro sinal de uma mente fechada,
que é as pessoas que têm uma mente fechada em geral, interessa mais a elas serem compreendidas do que compreender. Ou seja, elas preferem, de repente, que as pessoas escutem ela com mais atenção do que, de repente, escutar aquele outro ponto de vista ou tentar entender por que ela não está conseguindo se expressar da melhor maneira possível. Ou seja, existe aqui um interesse maior, um pouco até egocêntrico, de ser entendido do que compreender, do que ser compreendido, perdão, e não necessariamente compreender. Muitas vezes, quando você tem uma discussão, você vai ter dois pontos de vista e quando você estabelece, quando você afirma, quando você faz uma afirmação, você tem uma outra pessoa que pode redarguir, que pode dizer, olha, mas eu acredito nisso, nisso e nisso. E nesse momento, uma pessoa de cabeça fechada, ela tende a dizer, ok, talvez você não tenha entendido exatamente o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é isso, isso, isso e isso. E, obviamente, num cenário normal, pode ser que você tenha se expressado mal mesmo, pode ser que a pessoa não tenha te entendido, mas isso também pode ser um sinal de mente fechada. A pessoa pode sim ter entendido o que você falou, mas a maneira com que ela pensa, o ângulo em que ela opera é diferente do teu. E se essa pessoa de cabeça fechada não procura entender esse outro lado, esse outro ângulo, então realmente você tem um sinal forte ali de uma pessoa que não está nem um pouco aberta a novas sugestões, a novos ângulos, a novas formas de pensar. Um quarto sinal de mente fechada, e que eu acho que esse é um exemplo que eu vejo bastante no dia a dia, principalmente agora, em relação à política. Já vou explicar. Esse quarto sinal é a falta de capacidade, por assim dizer, da coexistência de dois pensamentos na sua mente. Ou seja, não existe dois pensamentos, duas formas de pensar, dois ângulos não são possíveis na cabeça dessa pessoa. Isso é muito visto na política, como eu digo. A polarização política que a gente vê no Brasil e em vários lugares do mundo agora, ela é um sinal claro disso. Para determinadas pessoas, não existe um meio termo. Existe o extremo. Ou a direita está certa ou a esquerda está certa. Ou a pessoa é completamente de esquerda ou essa pessoa é completamente de direita. E elas falham em ver que determinados assuntos, que determinados temas, determinados ângulos e opiniões podem ser válidas, não interessa de qual lado elas estejam vindo. Pessoas com a mente fechada vão achar que, por exemplo, se ela é de direita e uma pessoa de esquerda vem apresentar um determinado argumento, a primeira reação é a verificação de qual lado político, ou qual opinião política essa pessoa, qual crença política essa pessoa tem, para depois emitir uma opinião em relação àquilo que foi dito. Então essa pessoa pode estar dizendo algo que é extremamente lógico, mas a partir do momento em que ela é do outro lado, ou seja, se eu sou de direita e essa pessoa é de esquerda, eu passo a eliminar qualquer lógica que venha desse lado e passo a rotular essa pessoa como algo, e como aquele argumento como algo errado em detrimento da verdade. Então isso é uma questão que é bem interessante, né? Quando eu falo de radicalmente aberto, de ser radicalmente aberto, eu falo muito de busca pela verdade. Ou seja, você enquanto pessoa, genuinamente, está interessado em achar a verdade naquele ponto específico, né? De novo, obviamente, saindo um pouco de política, colocando isso num cenário de empresa, né? Dentro das decisões que você tem, dentro do caminho, das opções que você tem. Você está genuinamente interessado em achar a melhor opção dentro daqueles elementos que você tem. Você está genuinamente pronto a aceitar opiniões externas, sendo radicalmente aberto, em prol da empresa, em prol das tuas decisões dentro de uma estratégia empresarial. Isso é um fato? Se isso é um fato, ótimo, mas tente reconhecer se você se encaixa em algum daqueles 4 sinais, e existe sempre espaço para você melhorar isso. E como é que a gente pode combater, né? Se você tem uma mente fechada, não precisa ser extremamente fechada, mas se você tem algum grau onde você resiste a determinadas opiniões, e busque em você mesmo se isso realmente acontece, né? Muita gente não assume, mas pode ser que você esteja sofrendo com isso, e para falar a verdade, são pouquíssimas as pessoas que têm uma mente radicalmente aberta, que são radicalmente abertos
e tentam enxergar a verdade de maneira objetiva e não de maneira ligada à emoção. Então vamos lá, como mudar esse cenário, como se tornar radicalmente aberto, como melhorar a sua abertura em relação a determinadas coisas e observar de maneira mais objetiva e mais precisa as etapas que você precisa seguir. E um dos pontos que eu acho que são válidos e que pode parecer um pouco estranho no início, mas o conselho número 1 aqui seria seguir a dor. Não a dor física, né, obviamente, mas seguir a dor mental. No momento em que você se depara com uma determinada opinião ou se depara com um determinado fato e aquilo te provoca uma dor, um incômodo, segue esse caminho, procura analisar, vai mais a fundo, analisa, observa de onde está vindo isso. Normalmente, quando a gente é confrontado com algo que vai contra aquelas determinadas opiniões que a gente formou, que vai contra aquelas determinadas crenças que a gente tem, a gente sente um incômodo. Como é que pode uma ideia ser diferente daquilo que eu penso? Isso dentro de um cenário empresarial é extremamente arriscado. Ao momento em que você rechaça uma ideia porque ela vai contra aquilo que você acredita em geral, né? Sem uma análise concreta e científica daquilo, você corre risco de tomar a decisão errada. Aliás, você tem um grande risco de tomar a decisão errada. Então, procure analisar, siga esses pontos de dor. Ok, de onde está vindo essa dor? Por quê? Qual é o elemento aqui que está me causando desconforto? E ao analisar aquilo, você com certeza vai chegar a determinadas reflexões e você vai poder, pelo menos, entender se aquilo que está acontecendo é passível de mudança, se aquilo que você está entendendo como incômodo é algo que pré-formado e que você pode mudar, se é algo que realmente vai contra os seus princípios básicos, né? E aí nesse caso obviamente pode ser uma coisa que você não tenha que mudar, mas observar a dor mental, o incômodo, a insatisfação são ótimos sinais de que você pode buscar para se tornar radicalmente aberto. Abraçar essa dor, trabalhar essa dor e melhorar sucessivamente esses pontos e se tornar mais aberto em relação àquilo pode trazer enormes vantagens no médio e longo prazo. A segunda dica aqui seria de tornar o processo de ser radicalmente aberto um hábito. A vida que você leva, no fim das contas, é o resultado dos hábitos que você criou ao longo da sua vida. E independente do hábito que você tenha, refletindo sobre isso, você vai ver que isso é uma verdade. Construir hábitos que são mais saudáveis e que são, de repente, melhores para aquele objetivo que você tem como traçado, sem dúvida nenhuma vão te ajudar a perceber aqueles sinais que estão te dizendo, ok, aqui é um ponto onde eu preciso mudar. Ao se policiar no dia a dia, né, em termos de hábito, ao se policiar e reconhecer, ok, isso é um processo que está me causando incômodo, eu vou observar isso de maneira mais científica. Isso pode ser um sinal, isso pode ser uma espécie de gatilho para que você pare naquele momento, observe o que está acontecendo, observe a situação com a qual você está confrontado e se aproxime dela e tente resolvê-la de uma maneira muito mais fria, muito mais calculista mesmo, no sentido de analítico, né? Para que você possa tomar uma decisão mais correta e não imbuído de emoções que podem te distrair do que realmente é o problema. Muitas vezes a gente se depara com uma determinada situação, com um determinado problema e encara aquele problema com todas as emoções que estão embutidas na gente, né, que a gente carrega, e esse muito provavelmente vai ser uma maneira imprecisa, uma maneira não perfeita, não coerente de lidar com aquele problema. E muitas vezes aquele problema pode ser, inclusive, a consequência de um problema maior. Aquele problema que você de repente está lidando, aquele problema ou aquela situação a qual você está fazendo frente pode ser a consequência de um problema que está mais profundo e que você não consegue ver se você não analisar aquela situação de uma maneira um pouco mais fria e analítica. Outra dica, reconheça seus pontos cegos. É extremamente importante você entender, ok, eu não tenho a qualificação e a competência suficiente para lidar com essa tarefa específica, e eu posso consultar pessoas nas quais eu acredito que têm as qualificações, que têm os requisitos
para analisar essa situação de uma maneira mais precisa e mais analítica. Da mesma maneira que eu fiz com o meu amigo, de repente analisar aquela situação com ele, é importante reconhecer os seus pontos cegos justamente para que você possa tratá-los, para que você possa cobri-los. Uma vez que você reconhece os seus pontos cegos, você está bem mais apto a procurar ajuda e formar uma opinião, como eu falei lá atrás, uma opinião mais sofisticada em relação àquela situação que você está enfrentando. E uma maneira interessante de estudar um pouco os seus pontos cegos e até de maneira retroativa anda um pouco na linha do tempo, volta em momentos onde você se deparou com uma determinada situação e você tomou a decisão errada. E procure entender a motivação da tua decisão, o que levou, qual foi a equação que te levou a tomar aquela determinada ação, que no fim das contas você entendeu que era uma decisão errada. Então pega aquelas, de repente, pega as últimas 3 decisões erradas que você tomou, nesse caso podem ser as coisas mais triviais, não precisam ser em relação à empresa, mas podem ser coisas triviais da tua vida, como, eu decidi jantar fora ao invés de repente fazer um jantar para mim em casa e com isso eu gastei muito dinheiro e aí não pude investir nisso. Enfim, podem ser coisas triviais, mas pega essas 3 situações que você viveu onde você tomou uma decisão errada e tenta entender a motivação e o seu processo de pensamento até chegar naquela decisão. Isso vai te ajudar bastante a entender e você vai observar que você, em geral, tem cometido os mesmos erros em função de ter usado a mesma equação para o seu processo decisório. E isso é uma das coisas que você pode fazer. Isso é um processo depois você pode tentar mudar essa equação. Mas no primeiro momento, reconheça os seus pontos cegos através de uma análise mesmo científica daqueles processos decisórios que você tomou no passado. Outra coisa que você pode fazer é triangular a sua opinião, né? Principalmente se você tem uma opinião que você acredita que é a mais correta no assunto, tenta triangular um pouquinho, tem a ver com o que eu falei no item passado, no item retrasado, mas tenta triangular isso com outras pessoas, não só com uma, mas tenta triangular isso com outras pessoas que você confia, que tem credenciais para aquilo e para que você possa tomar a melhor decisão em relação a isso. Um ponto que é interessante aqui para dar um exemplo concreto, né, já que eu sempre tento trazer exemplos concretos aqui para a gente. Um exemplo concreto disso, além desse meu amigo que eu conversei recentemente, mas num determinado ponto na minha primeira empresa, né, segunda empresa, mas primeira que realmente foi escalada, a gente chegou num momento onde a gente precisava trabalhar mais avançadamente com SEO, que é Search Engine Optimization, né, otimização em motor de busca. E a gente já conhecia bastante de SEO, a gente já conhecia bastante, a gente já fazia SEO há vários anos. Eu já podia dizer ali que eu era especialista em SEO, por assim dizer, mas um especialista não tão especialista assim, eu posso dizer. Mas sabia realmente muitas técnicas avançadas de SEO, mas eu acho que a gente já estava em torno de uns 150 mil visitantes mês no nosso site, a gente tinha uma audiência extremamente robusta, uma visita extremamente robusta e a gente estava convertendo bem. Mas, obviamente, a gente queria mais audiência ainda, a gente queria mais público ainda. E a gente já tinha os recursos necessários para trabalhar com pessoas que conheciam mais do que a gente. O que eu fiz? E nessa época eu contratei uma agência, uma consultoria especializada em SEO, para que a gente usasse técnicas ainda mais avançadas, para que a gente refinasse ainda mais o nosso SEO e chegasse no próximo nível. Eu não lembro exatamente quanto a gente pagou na época, mas não foi barato. Mas, de novo, eu reconheci que a gente tinha um ponto cego. Nós não somos a melhor pessoa para tratar disso de uma maneira super avançada, então a gente precisa de uma pessoa de uma consultoria que realmente venha e nos ajude a achar aqueles pontos cegos que a gente não está conseguindo tratar. E foi um super bom trabalho, a gente conseguiu reconhecer vários pontos cegos e coisas extremamente refinadas que a gente não tinha pensado antes. Mas, de novo, a gente muitas vezes não sabe o que a gente não sabe. A gente nem sequer entende aquilo que a gente não sabe, né? Muita gente se acha especialista em, marketing digital e não sabe nem 10% do que está dentro de mercado digital, do que está dentro de um marketing digital. Isso acontece, é importante você entender e consultar e procurar pessoas que você entende que são autoridades naquele assunto,
para que elas expliquem melhor para você como aquilo funciona, né? Muitas pessoas, obviamente, você vai ter que pagar por isso, como eu contratei essa agência, essa consultoria, mas tudo bem, isso pode valer a pena e para a gente valeu muito a pena. A gente saiu, ao longo dos próximos 2 anos, a gente saiu de 150 a 200 mil visitantes mês e a gente saltou para 600, um pouco mais de 600 mil visitantes mês. Valeu a pena? Claro que valeu. Isso gerou muito provavelmente centenas de milhares de reais de faturamento a mais nesses 2 anos. Então, fica aqui um exemplo concreto de como você pode triangular a tua opinião com outras pessoas que possam cobrir aqueles pontos cegos e fazer você avançar em direção ao seu objetivo de maneira mais rápida. Outro ponto que eu recomendo e que está bem ligado a todos esses pontos que eu falei anteriormente é o fato de você, no fim das contas, use evidências, use dados científicos. Se você não tiver dados científicos e evidências para trabalhar, você corre um risco sério de tomar a decisão errada. Se você não tiver dados concretos, números, né, dados que você possa mensurar de maneira precisa e não de uma maneira emotiva, isso vai te ajudar sempre a tomar uma decisão melhor. Imagina que você tenha que, de repente, que você tem que contratar uma nova pessoa, por exemplo, para a tua empresa, uma pessoa que seja especialista em determinado assunto, e você vai fazer uma entrevista de emprego e você começa a entrevistar essas pessoas perguntando coisas que têm a ver com a vida pessoal delas. Você pode analisar as soft skills, né, a personalidade dessa pessoa, o que é recomendável, obviamente, mas você vai deixar de entender através disso, de maneira objetiva, se ela é a melhor pessoa para executar aquelas atividades técnicas que são importantes e para as quais você está contratando. Então, use evidências, use dados concretos para chegar às suas conclusões. Pessoas que têm a mente fechada, de novo, né, com a polarização política, elas não usam dados concretos, elas simplesmente usam emoção para digerir um determinado assunto e chegam a uma conclusão de uma maneira imprecisa, justamente porque elas não analisaram com dados suficientemente concretos para se chegar a uma decisão científica, a uma conclusão científica. Então, penúltimo ponto esse. E o último ponto, que ligado a esse penúltimo ponto, tente usar ferramentas que vão te ajudar, já que você precisa analisar esses pontos de maneira científica, quais são as ferramentas que você pode usar para extrair de maneira mais precisa e científica, de maneira analítica, aqueles elementos que vão te fazer chegar a uma conclusão. Existe uma ferramenta que você pode usar para isso? Existem várias ferramentas, depende muito do teu negócio, quais são os teus, qual é o teu mercado, qual é a tua audiência, né, e no que você está trabalhando. Mas uma ferramenta que é muito interessante e que eu passei a usar desde que eu conheci é uma ferramenta feita pelo Intercom, uma empresa, inclusive, que eu analisei o estudo de caso deles, fiz o estudo de casos num vídeo passado, eu vou colocar aqui para vocês verem se vocês tiverem curiosidade. E essa ferramenta não vai servir para todo mundo, mas ela é extremamente efetiva, principalmente se você tem um negócio que tem uma audiência meio que fixa ou crescendo, né? Se você tem uma audiência que a cada vez que você fizer uma determinada ação vai impactar essa audiência inteira, é extremamente eficiente. E né, eu falei que eu faço vídeos um pouco mais profundos onde eu vou ao âmago da questão e eu realmente vou. Eu vou abrir o meu computador agora e vou mostrar para vocês exatamente como usar essa ferramenta e como você pode extrair decisões precisas, as melhores decisões, realmente entender qual a tua melhor opção, qual a melhor conclusão baseado em dados analíticos e científicos. Vamos lá, eu vou abrir meu computador e vou mostrar para vocês como vocês podem chegar a uma conclusão científica usando essa ferramenta. E eu vou explicar um pouquinho como essa ferramenta funciona agora para vocês, para que vocês possam usar ela para clarificar ainda mais o que vocês precisam priorizar e o que deve ser feito primeiro. Para começar, a ferramenta de pontuação RICE ela foi desenvolvida pelo Intercom, que era uma concorrente, uma concorrente, né, do MoxChat, enfim, da minha empresa. Uma empresa muito boa, uma empresa que eu admiro muito. E eles criaram essa ferramenta para definir quais eram as ferramentas, quais eram as funcionalidades que eles deveriam liberar primeiro. Confiança, o quão confiante estamos de que esse projeto terá as estimativas de alcance e esforço. Muito confiante significa 100%, confiante significa 80%,
pouco confiante significa 50%, e tiro no escuro, literalmente você não tem a menor ideia de o quanto isso está correto, de quanto as suas estimativas estão corretas, você vai colocar 20% ou menos, você pode colocar até menos, né? Mas aqui realmente procura colocar dentro, eu não recomendo colocar menos 20%. Eu recomendo você, mesmo se você não tem a menor noção, eu recomendo colocar somente 20%, tá? Deixa isso dessa maneira, 100%, 80%, 50% ou 20%, tá legal? Aqui vamos deixar 50%. Vamos deixar 50% significa que a gente está pouco confiante. E aqui o esforço, qual é o esforço que ele tem? Qual o nível de esforço esse projeto irá requerer? E aqui é baseado em horas trabalhadas, então a gente vai, vamos pensar, e vai de 1 a 3, tá? Perdão, isso aqui eu não escrevi dentro do comentário, mas deveria ter escrito. Vou até colocar aqui. De 1 a 3. 1 sendo, obviamente, pouco esforço, 2, médio esforço, 3, muito esforço. Nesse caso, gente, a gente vai colocar que fazer esse novo produto tem um esforço de 3. Ok, 3. E aqui, automaticamente, ele está dando o teu resultado. Tá? A fórmula que eu fiz já está aqui, basicamente, estabelecida para que ele calcule a pontuação final. Enfim, aí aqui você tem exatamente a mesma coisa, só que com a variação do que você imagina que aquilo seja. Ou seja, novo webinar, qual seria o alcance aqui? Aí você vai colocar, novo webinar teria um alcance de 5 mil pessoas, né? 5 mil clientes. Qual o impacto que isso geraria? Impacto 3. Qual a confiança que você tem de que isso geraria um impacto? Eu estou bastante confiante, vou colocar 80. E qual o esforço que você tem? Esforço 2. Ok, novo site. Vai impactar quantas pessoas? Vai impactar 2 mil pessoas, mais ou menos como um novo produto. Mas qual é o impacto que ele vai gerar? Ele vai gerar impacto 2. E qual o nível de confiança? Esse eu estou um pouquinho menos confiante, mas estou 50% de confiança também. E qual é o esforço que ele requer? Ele requer apenas esforço 2. Ok, veja que ele aqui calculou para a gente exatamente a pontuação, né, do alcance, impacto, confiança e esforço. E essa pontuação vai determinar quais vão ser as nossas prioridades. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo, por exemplo, que a prioridade aqui é essa. Claramente é o novo webinar. Em seguida, é o novo site. E, por fim, é um novo produto. Então, através disso, a gente sabe exatamente o que a gente precisa priorizar, gente. E, através disso, fica claro para a gente de que a primeira coisa na qual a gente tem que focar é um novo webinar. Isso é o que vai gerar mais impacto no nosso negócio. E aqui a gente pode dizer quando a gente vai fazer, então vou colocar aqui abril, né? Ou se a gente está ali no mapa, a gente colocou fevereiro, né? Então fevereiro, e eu vou colocar aqui que a gente vai começar no dia 9, e aqui vai ser no dia quando você vai começar aquele trabalho e quando você vai terminar. Então vamos colocar aqui o dia 1º de fevereiro, indo aqui até o dia 28 de fevereiro. Tá legal? Ele vai demorar mais ou menos um mês inteiro para ser feito, mas em compensação ele tem um impacto bem grande no nosso negócio, então deve ser a nossa prioridade. E aqui, esse daqui vai ser feito no mês seguinte, então no mês de março, e eu posso fazer a mudança correspondente também aqui e selecionar os dias que eu vou trabalhar nesse projeto para que ele fique já agendado aqui. Eu coloquei janeiro, dia 18 de março. Ok? Então funciona assim a ferramenta de pontuação RISE. Ela é extremamente interessante para quem precisa decidir quais são os próximos passos e qual é a ordem de prioridade das tarefas que a gente deve executar. Eu recomendo fortemente colocar as suas ideias e as suas tarefas à prova nessa ferramenta aqui, para que você entenda um pouquinho melhor o que você deve fazer primeiro. E uma notícia boa aqui, se você já estava correndo para fazer essa ferramenta RISE no seu Excel, não se preocupa, eu vou dar ela gratuitamente para vocês aqui. Ela vai estar num link embaixo desse vídeo, ela está prontinha ali já, inclusive com a fórmula pronta para você imputar exatamente as tuas ideias, né? Enfim, colocar exatamente como eu fiz aqui no exemplo, mas já está pronta. É só você clicar aqui no link, baixar esse Excel
e usar para sua própria empresa ou para sua ideia, tá legal? Se você gostou desse vídeo, dá um like no vídeo, assina o canal, eu sempre posto, eu tento postar, obviamente, com uma certa regularidade, às vezes eu tenho que tomar conta das empresas que precisam da minha ajuda, mas uma vez a cada 15 dias, pelo menos, eu posto um conteúdo mais aprofundado, conteúdo desse tipo aqui, onde eu vou a fundo no tema, vou a fundo no conteúdo e sempre trago algo realmente de valor e não somente blá blá blá. Tá legal? Mais uma vez, assina o canal e a gente se vê na próxima.